Capítulo 6. Pontos fortes e pontos fracos. Sun Tzu disse: para conseguir que a força de seu exército seja semelhante à de uma pedra de moinho chocando-se contra um ovo, utilize a ciência dos pontos fracos e pontos fortes. Em geral, o exército que primeiro ocupa o campo de batalha para esperar o inimigo estará descansado para o combate. Aquele que chega mais tarde e se precipita para entrar na batalha estará exausto. Assim, o perito em batalhas move o inimigo em vez de ser movido por ele. Para conseguir atrair o inimigo espontaneamente, ofereça-lhe alguma vantagem. Se desejar impedi-lo, é questão de obstruí-lo. Um grande general não é arrastado ao combate, ao contrário, sabe impô-lo ao inimigo. Dessa forma, se o inimigo estiver descansando, fustigue-o. Se estiver bem abastecido de provisões, faça-o ficar faminto. Se acampado silenciosamente, force-o a mover-se atacando em posições que o inimigo deva apressar-se para defender. Marche com velocidade para lugares onde não for esperado. Um exército pode marchar por grandes distâncias sem correr riscos se o fizer por territórios onde não existe presença do inimigo. Atacar com confiança e alcançar os objetivos significa atacar aquilo que o inimigo não está esperando. Do mesmo modo, defender-se com confiança e garantir a segurança de suas posições significa defender onde o inimigo não poderá atacar. Assim, contra o especialista em ataque, o inimigo não saberá onde se defender. Contra o perito em defesa, o inimigo não saberá onde atacar. Aquele que for capaz de atacar das maiores alturas dos céus repentinamente, surpreendendo o inimigo, tornará impossível sua defesa. Assim, os lugares a serem atacados são exatamente os que o inimigo não pode defender. Aquele que for especialista em esconderijos de defesa torna impossível para o inimigo saber seu paradeiro. Assim, os lugares que ele dominar serão exatamente os que o inimigo não poderá atacar. O comandante habilidoso deve lançar mão da arte da sutileza e do sigilo, aprender a ser invisível e inaudível. Dessa forma, terá em suas mãos o destino de seus inimigos. Poderá avançar sem encontrar resistência se fizer isso contra os pontos fracos dele. E recuar se colocando a salvo da perseguição se seus movimentos forem mais rápidos do que de seus adversários. Portanto, se pretendemos nos lançar na batalha, nosso inimigo não terá escolha a não ser nos enfrentar, mesmo que esteja abrigado em altas trincheiras ou fossos profundos, porque atacaremos uma posição que ele precisará defender. Do contrário, se quisermos evitar o confronto, o inimigo não poderá nos obrigar a lutar, pois podemos evitar que ele venha ao nosso encontro. Mesmo que as marcas de nosso acampamento estejam esboçadas no chão, precisamos apenas atirar coisas estranhas e inexplicáveis em seu caminho para confundi-lo. Descobrindo a posição do inimigo enquanto ocultamos a nossa, teremos força totalmente concentrada onde ele estiver dividido. Se nosso exército estiver unido enquanto o exército do inimigo estiver fragmentado, atacaremos como um só corpo e seremos muitos contra poucos. Dessa forma, se formos capazes de golpear com uma força superior, uma força inferior, usando muitos contra poucos, qualquer um que levamos a lutar estará em situação de desespero. O lugar escolhido para a batalha não deve ser conhecido pelo inimigo, pois assim o inimigo terá de se preparar contra um possível ataque em diversos pontos e se suas forças estiverem distribuídas para defender muitas posições, qualquer unidade que enfrentarmos será pouco numerosa. Para que o inimigo possa reforçar um número de homens na frente da batalha, consequentemente enfraquecerá sua retaguarda. Se ele reforçar sua retaguarda, sua vanguarda ficará então enfraquecida. Do mesmo modo que, se fortalecer seu lado esquerdo, o direito enfraquecerá. Se fortalecer seu lado direito, o esquerdo ficará enfraquecido. Reforçar todos os lados significa enfraquecer todos os lados.
A fraqueza numérica decorre da necessidade de se preparar contra possíveis ataques à força numérica, de obrigar o adversário a fazer esses preparativos contra nossos possíveis ataques. Conhecendo o local e a hora da próxima batalha, podemos nos concentrar a grandes distâncias. Mas se não pudermos prever nem o lugar nem o dia da batalha, então seu lado esquerdo nada poderá fazer a favor do seu lado direito, assim como o direito não salvará o esquerdo, nem tampouco sua retaguarda poderá salvar sua frente de batalha, nem o contrário. E tanto mais será assim quanto mais distante estiverem os seus reforços. Ainda que o inimigo possua a força numérica a seu favor, é possível evitar que ele inicie combate contra nosso exército. Analise os planos de batalha do exército inimigo para ter conhecimento de suas fraquezas e de suas probabilidades de sucesso. Provoque-o para que assim possa descobrir o padrão de seus movimentos. Force-o a revelar-se, de forma que venha a exibir seus pontos vulneráveis. Compare o exército adversário com o seu para poder identificar onde a força é abundante e onde possui maior deficiência. Quando estiver preparado seus arranjos táticos, oculte-os. O máximo da habilidade quando se assume uma estratégia é não ter forma. Se sua forma não for definida, o mais esperto dos espiões não será capaz de compreendê-la e os mais sábios conselheiros não conseguirão planejar defesa contra ela. Mesmo que todos possam ver as táticas individuais empregadas para conquistar, quase ninguém consegue entender a estratégia através da qual se obtém a vitória total. O movimento das tropas deve ser comparado ao fluxo das águas, que corre do ponto alto do terreno para os pontos mais baixos. Assim, no caminho da vitória, seu exército deve evitar os pontos fortes do inimigo e procurar atacar onde ele demonstrar maior fraqueza. A água modela seu curso de acordo com a natureza do solo por onde passa, e o exército deve preparar sua vitória de acordo com o inimigo que enfrenta. Assim, a água não mantém sua forma constante. Não existem condições constantes em uma guerra. Dos 5 elementos, nenhum é predominante. Das 4 estações, nenhuma dura para sempre. Há dias curtos e dias extensos. A lua cresce e volta a minguar. Aquele que tiver habilidade para variar as próprias posições de acordo com as táticas e planejamento do inimigo para conquistar a vitória, torna-se um adversário intransponível como os desígnios do céu.